Bom, boa tarde. Vamos começar aqui nossa próxima live da ENEF, Semana Nacional da Educação Financeira. Hoje, mais uma vez, falando sobre educação financeira, com um tema mais próximo que é maternidade financeira, com a minha queridíssima convidada, Rosiele Pegado. Vou esperar ela entrar aqui, dando um tempinho para o Instagram avisar que a live foi aberta e que nós estamos aí aguardando as pessoas entrarem, participarem, interagirem. Tá? Vamos aguardar aqui mais uns minutos, enquanto até minha convidada entra. E assim que ela entrar, não vamos perder tempo, serão 59 minutos, para falar desse tema muito interessante, que é maternidade e finanças, na verdade. Né? A Semana ENEF foi uma semana, está sendo uma semana, acaba amanhã, e agora, 18 horas de pleno sábado, algumas pessoas se prontificam a disponibilizar o seu tempo, sua energia, seu conhecimento para falar de educação financeira. E eu estou feliz por estar fazendo parte dessa semana ENEF, na nossa sequência de lives aí, um número muito significativo, né, de educadores e educadoras que se reuniram para compartilhar seu conhecimento, suas experiências, dar opiniões e direcionamentos sobre vários temas linkados à educação financeira. Né? Nós tivemos aqui vários temas. Amanhã nós ainda temos o Cassiano Roisman comigo, depois o Éder e o Cleiton. Boa noite, presidente. Ana, boa noite. Estou aqui falando da nossa agenda. E aí, 17 horas, eu falo com a Meire amanhã de novo. E finalizamos com o nosso presidente Grinaldo e nosso querido Werner Lucena falando sobre o impacto da educação financeira no Brasil. Então nós tivemos uma abertura e fechamento amanhã em pleno domingo. É muita informação sobre educação financeira, muita informação que tem a sua relevância, eu sempre penso dessa forma, tem o seu público. Na verdade, eu penso que o público seria todos, né? Todos devem conhecer a educação financeira, não tem como. É como se fosse uma matéria, como se fosse a literatura, a gramática, é fundamental a educação financeira, para que traga aí seus impactos e os seus benefícios. E suprir um pouco da grande dor. Olha a minha convidada chegando, eu já vou chamá-la para cobrir essa dor que tem pouca educação financeira. Né? Essa coisa alimentando essa estatística muito dolorosa, das pessoas que estão endividadas, das pessoas que têm escolhas ruins. E aí o papel da educação financeira é trazer Olá, opções, melhores opções. Boa noite, minha querida. Como você está? tô bem, e você? Bem também, graças a Deus. Agora melhor ainda, que vamos falar sobre o que nós mais gostamos de falar aqui a semana toda, né? Semana foi A incrível, semana puxada, mas toda foi maravilhosa. foi sobre educação financeira. Eu nunca vi, nossa, eu nunca falei com tanto educador, eu nunca escutei tanto de educação financeira. Olha, foi uma imersão de educação financeira, na verdade, né, Ziane? Bom, vamos lá, que a gente tem muita pergunta aqui hoje e eu não quero perder tempo, 57 segundos cravados. Vou fazer aqui as colocações iniciais, como a de praxe, tá? Então, o tema da ENEF, né, da 7ª ENEF, desse ano é resiliência financeira, como atravessar essa crise. É um tema bem típico para o que estamos vivendo esse ano. A minha entrevistada, essa paraense simpaticíssima, Rosiele Pegado, vou falar só um pouquinho dela aqui, mas para que vocês entendam o poderio que essa mulher tem na fala, tá? Ela fala da cidade de Sumaré, São Paulo, é isso? Mulher, mãe, estudante, empreendedora, coach e planejadora financeira. Né? Sempre gostou de calcular, os números estiverem em sua vida, olha que legal, né?
Formado em engenharia, gente. Formado em engenharia, tá? Na Alemanha, após os anos de estudos e observar as práticas básicas, né, da vida daquela sociedade. Tem muita diferença, Roseli, de lá para cá? Bastante. Né? Que pode se autoavaliar, né, após anos de estudo, enquanto administradora responsável pelas suas finanças, né? Ela começou a procurar assuntos que levassem à compreensão de sua vida pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Afirmando que é possível, sim, né, ter saúde financeira e dormir, olha só, sem se preocupar com o dinheiro. Olha que grande, para muitas pessoas, a grande vontade, né? Só dormir, só dormir. Só dormir. E aí também, eu não posso deixar de falar, autora do livro, né, Maternidade e Finanças, cujo tema nós vamos mergulhar hoje, né, sobre esse ponto que eu achei fundamental. Tá? Bom, vamos lá. Rosiele, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, assim como vários educadores já se comprometeram e cumpriram o comprometimento na Semana ENEF, de estar aqui interagindo e conversando com pessoas, direcionando. Peço a sua autorização para deixar isso disponível no canal do YouTube da ABF, no canal do Instagram da ABF, que assim as pessoas vão poder ver, rever e anotar tudo que vai ser dito aqui de extrema importância. Tudo bem? Você nos autoriza? Ótimo, ótimo, então. Olha, vamos lá, porque assunto aqui é o que não vai faltar, hein? E eu vou ser bem direto, tá? Aprenda a planejar as finanças para a chegada de um bebê. Olha só que coisa, né? Como é que é isso, Zélia? Trazendo um pouco da sua história. Você tem um filho? Eu tenho 2 filhos e eles têm diferença de 16 anos. A mais velha tem 18. Nossa. E o mais novo tem 2 anos. Então, abre para nós agora. Vamos entrar na vida pessoal da Rosiele agora. Foi diferente um para o outro, planejamento? Não. Foi bem diferente. Mesmo, né, na minha primeira filha, eu já sabia sobre finanças, mas eu não tinha o meu emocional trabalhado, né? E foi justamente aí que eu percebi que o emocional, ele compromete muito a sua relação com o dinheiro. Porque na hora que você toma uma decisão baseada no emocional, você não avalia o cenário em totalidade, né? Você toma baseado em um único ponto, aquele sentimento que você está sentindo. E o resultado a gente sabe que não é aquilo. Então, isso me fez viver na corrida do rato. Eu não era endividada, mas eu emocionalmente comprava algo para minha filha que depois eu tinha que trabalhar mais para ficar comprando mais coisas, entendeu? Então, assim, eram coisas desnecessárias. Então, aí um autoconhecimento é muito importante, né? A maternidade é um sonho para muitas mulheres e por conta de ser um sonho, a gente quer fazer ela ficar assim super valiosa através dos presentes, das compras, de tudo. E não é por aí. Ah, legal. Ó, se o cachorro latir aqui, ele tá pedindo likes, tá? Vocês não estão dando likes, aí o Chiquinho, tá? O meu cachorro aqui, ele vai latir, vai falar, olha, tá faltando like aqui, então, por favor, se escutarem cachorro latindo, é falta de like. Aperta no coraçãozinho, envia essa live aí pra gente educar. Não, é legal você falar isso, porque assim, a gente fala de educação financeira, a gente fala de impulsividade, de uma coisa pessoal, né? Eu sou impulsivo, eu acabo gastando mais, mas a gente trazendo para essa realidade de ser mãe e de primeira viagem, com o encanto que as lojas causam, eu vou te falar, eu sou pai de 2 pequenas, 2 meninas também, e a primeira realmente você compra o que você se encanta. E eles são bem espertos nisso, né? Encanta muito a gente. A diversidade. A maternidade é mais difícil, né? É igual o comércio de casamento, né? Que eles sabem que é um sonho, e aí eles batem ali no seu emocional. Ah, mas seu filho não pode ficar sem isso, né? Ele não merece, né? Ele não merece, né? Seu filho merece isso aqui. Pois é, mas aí que tá, né, Rosiele?
Então, você teve a experiência, você já tinha uma ideia, assim, você já Já trabalhava tinha, já finanças tinha uma ideia, mas no assim, primeiro. ó, eu tinha uma herança, né, que todos nós temos, a experiência Uhum, paterna e a materna, né? Então eu uhum. via como a minha mãe lidava com dinheiro. Eu via que ela não era muito boa. Já o meu pai era totalmente equilibrado, planejado, estratégico. Então, mas a minha mãe, ela tinha todo o amor, todo o carinho, e eu vi o que eu podia fazer diferente da minha mãe. Então, eu fui lá ler aquelas revistas, Crescer, Meu Primeiro Filho e coisa e tal. Nenhuma, naquela época, gente, naquela época lá, nenhuma falava de educação financeira. Eles falavam de depressão, né? Do parto, do nascimento da criança, dos atendimentos, mas nenhuma me educou Olha, financeiramente para que eu comprasse um enxoval enxuto de acordo com a realidade, de acordo com o tempo que aquela criança ia nascer, nada, né? Então, me vendi um sonho de que eu podia comprar tudo. Né? E você vai naquela empolgação, porque você vê todo mundo rindo nas vai, fotos, né? E eu vai, e fui você quer, né? e eu fui nessa empolgação, né? Ah, minha primeira filha, e quando você vai comprar, ela merece e tudo. Só que eu Uhum. comecei a perceber que cada coisa que eu comprava me distanciava dela no sentido que eu tinha que trabalhar mais, né? Nossa, olha só a sacada aí, hein, gente? Olha essa sacada. Eu falei assim, eu quero ficar perto. Aí olha só como é uma coisa consequente, né? Eu comprava algo caro e tinha que trabalhar mais. E a gente sabe que qualquer engenheiro que é de obra, sabe que quem vai para campo ganha mais do que fica no escritório. Se ele não for o sênior, né? Com 22 anos eu não ia ser Uhum. sênior, né? Então, eu ia para campo porque eu ia ganhar mais. Mas aí o que acontecia? Eu estava ausente. E quando eu voltava, eu comprava essa ausência, né? Era uma coisa que a gente não, por um erro que eu cometi a primeira vez, foi virando uma consequência, porque eu fui pegando os projetos que pagavam mais, que me deslocavam, me tiravam de Belém do Pará, né? E Uhum. na volta, por eu ter passado 40 dias fora, eu queria comprar um presente caro, porque eu queria Tá pagar, valendo. comprar a minha ausência, né? Então a Ai, gente ai. começa a ver que foi uma decisão que eu cometi, né? Tomei uma decisão errada e ela teve consequências assim, né? E aquilo era, parece que virou uma corrida do rato, sabe? Eu comprava e voltava, aí eu fazia aquelas festas, sabe? Que a criança não Uhum. aproveitava que os convidados eram meus, não eram dela. Oh, Então, assim, eu fui entrando nesse ritmo que a minha saúde, né, tanto física como mental, ela começou a ser abalada, porque parece que eu não conseguia sair daquilo, né? Porque eu não tinha, né? E aí meu pai, que era uma pessoa equilibrada, chegava assim, olha, eu acho que você está tomando algumas decisões erradas. Porque eu falava assim, pai, quanto mais eu trabalho, parece que menos eu vejo o meu dinheiro, assim. E o meu pai falava, você está agindo no emocional, você tem que ser racional. Nada vai comprar a sua presença aqui, esse momento, entendeu? Então, hum. pense antes de tomar uma decisão. E muitas vezes, né? Como a gente se sente culpado. Quem é pai, mãe, sabe, né? Que tenho até uma frase: nasce um filho, nasce uma criança, nasce uma culpa. Porque você fica culpado, né? Você se sente culpado pela sua ausência, por você ter que manter essa criança. E isso aí foi a hora que eu sentei, né? E realmente eu fui analisar o que eu estava fazendo. E aí veio a oportunidade de eu fazer o doutorado na Alemanha. E esse doutorado, junto, eu podia levar ela, né? Hum. Então, foi ali que eu tive uma reflexão que eu estava fazendo escolhas erradas e que o meu comportamento, né, que eu não era gastadora, mas quando eu precisava tomar uma decisão que envolvia o meu coração, que era a minha filha, era afetado. Eu tomava uma decisão baseada em dar algo para ela.
né? Então, isso realmente começou a entender. Então, ali na Alemanha, eu vi, né? E troquei. Eu tive a oportunidade de dizer assim, ó, troque coisas por experiências. Porque quando eu cheguei na Alemanha, as crianças só convidam 5 pessoas, 5 crianças. Tipo, a turma tem 25. Tipo, vai fazer aniversário, só vai 5 amiguinhos. E acabou. Sério? Eu falei, gente, mas só 5? A turma tem 25? Entendeu? Não, aí a mãe falava Contado, assim, hein? ele não tem 25 melhores amigos, né? Aí eu falei, faz sentido isso. Então ele só convidava os 5 melhores amigos dele. Ele não levava a turma Nossa, inteira, né? E era uma coisa simples. Na casa, sabe, um lanche da tarde? Era isso. Não sei. era aquela festa. E aqui a gente E, chama 30, vem aí do vizinho, né? e eu comecei a olhar, né, que eu estava vivendo uma coisa que era fora da realidade minha, né? Eu falei, gente. E aí, uma coisa que muito me chamou a atenção: eles viajavam de 3 a 4 vezes por ano. Olha só que coisa, hein? E eu encontrei o ponto que eu tava, porque eu queria viajar com a minha filha, né? Eu sempre Uhum. viajava e minha filha falava assim: quando é que a gente vai viajar? Né? Eu ficava assim, falei, filha, a mamãe tá É, trabalhando para isso. Aí eu comprava aquelas coisas. Eu cheguei a dar computador para minha filha de 2 anos, sabe aquele computador da Xuxa? Cheguei a dar um sei. microsystem, sabe aquele rádio? Eu dava presente caríssimo, assim, que não tinha cabimento que eu estava fazendo. Mas por quê? Porque eu estava alinhada a um ponto da culpa, né? A carreira de engenheiro, ela é um pouco masculina. Ela é masculina, né? Então, ela te Sim. tira um pouco. É muito difícil uma engenheira de obra ter essa coisa de conseguir cuidar da criança quando ela está na linha de frente ali, né? Então, eu viajava muito e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu não ficava endividada. Você disse, ficava endividada. Não. Mas eu estava perdendo experiências por conta de consumo desnecessário, né? É, mas esse aí é um fator que dói muito nos pais, principalmente quando eles param certo momento na vida e veem que o filho já cresceu, né? E Olha, veem que o você não Wellington pode falou mais. aqui que ele convida o bairro todo no aniversário. Ah, professor Wellington, se brincar, ele posta no Facebook ainda, viu? Se brincar, ele ainda posta o convite no Facebook. Mas a gente falando assim, é doloroso o jeito que você falou, porque sempre a gente vai partir do princípio das escolhas, né? Nós temos essas escolhas para serem feitas aí, que é você trabalhar os resultados, né? Então a gente pode escolher ter uma maternidade mais próxima dos filhos ou não, né? E pagar o preço. Então você paga o preço da ausência. Isso aí parece ser tão redundante. Não, na verdade é tão redundante você falar disso, mas ainda assim é tão vívido e doloroso na vida dos pais, né? Você quer dar um status para ele quando na verdade o que ele quer é sua atenção, é sua interação, não é um produto que você quer comprar. E a gente acaba acreditando nisso, apostando nessa rotina, apostando no dinheiro, e que você tem que ter essa certeza de que o caminho é esse, você tem que parar e medir os objetivos. E eu vou te falar uma coisa, é bem mais difícil para a mulher, como você colocou, porque a mulher, além de ter o trabalho, essa correria, essa disputa, né, sempre está tendo que lutar, e a gente tem dados estatísticos que provam isso, né, essa indiferença entre o homem e a mulher, e você ainda tem que lutar com a indiferença e ainda cumprir o papel de mãe, que é fundamental, que não pode deixar de existir na vida dos filhos, né? Que tem o seu papel muito grande. Então é desafiador. Parabéns para você que nos assiste, que é mãe empreendedora, e se for engenheira ainda, ó, já vi, engenheira de campo já viu, que é mais desafiador ainda. Legal. Eu vou fazer uma pergunta. Você, no livro, você fala, você já imaginou quanto custa ter um bebê? Eu adorei essa pergunta porque as pessoas não sabem quanto custa, elas sabem o que elas querem, né? Só agraciar, pôr no colo, ver as fotinhas e hoje, por que não tirar várias selfies, até um canal no YouTube para criança. Mas
quando é que a pessoa deve pensar nisso, Zé? É só quando pensa em engravidar ou depois que engravidou? Quanto custa ter um bebê? Que conta é essa? Então, os especialistas, né, dizem que você deve começar esse planejamento com 2 anos, né, antes do nascimento da criança. Em média, né, a gente leva um valor de R$ 10.000. Aí a pessoa, nossa, eu tô grávida e não tenho nenhum centavo. Calma. Você ainda tem tempo. Porque, assim, é o comportamento que vai fazer a diferença. São as decisões durante o tempo, durante o nascimento dessa criança e a vida dessa criança que vão fazer a diferença no seu lado financeiro. Então, vamos entender uma coisa aqui. A gente nasceu com a ideologia que onde come um, come dois, né? Uhum. Ah, Só que não na vivência real, não é essa facilidade, esse glamour todo que a gente brinca, né? Não, onde come um, coloca água no feijão, não é por aí. Porque muitas vezes o segundo filho, né, ou o terceiro, dependendo do número, ele acaba apertando demais o orçamento da família, né? Por quê? verdade. Porque você não pode dar só para um, só para o que existia, né? Você vai ter que dar para o outro. Muitas vezes a chegada de uma outra criança vai tirar a mãe do mercado de trabalho, né? Porque às vezes pagar uma secretária sai mais caro do que ela se manter empregada. Então, né, ela vai ter que tomar uma decisão difícil, né? E muitas vezes de abrir mão da própria carreira. Então, essa ideia é da gente mostrar que o mundo lá atrás, onde a gente viveu, né, que a gente podia brincar na rua, que ninguém ia levar a gente, tudo, ele não existe mais. Né? Hoje, Não. criar um filho tem um custo muito maior do que no passado. Né? Eu estudei só em escola pública, desde o começo até a Universidade Federal, até a Alemanha. A minha escola era pública. Hoje, a Olha. gente não tem mais essa realidade. Eu tive professores excelentes. Eu não estou dizendo que o ensino público não funciona, não presta por causa dos professores. Mas sim, houve a banalização, a criminalização ali, que o pai não se sente seguro mais de deixar o filho dele. Né? Ele vai deixar quando ele não tem condições. Então, e por conta disso, né, algumas escolas cobram um valor, assim, muito caro, mais caro do que uma universidade. E aí, pensa aí, você começa a gastar aqui, né, com aniversário, com chegada, com presentes caros. Cada vez que você erra no gasto, você prejudica a fase posterior da criação dessa criança, que é quando ela vai entrar no ano escolar. Né? Então, se a gente começa a ter essa consciência que eu preciso dar ao meu filho experiências, carinho, presença e planejar, né, as finanças para quando essa criança entrar na escola, aí eu vou entender, né, que eu estou tomando decisões assertivas, né? E isso, eu tive essa coisa, por quê? Porque minha filha na Alemanha estudava numa escola pública, né? Porque lá são público. Aí você chega e aqui não, é diferente. A nossa realidade é diferente, a nossa moeda é fraca, a nossa economia é desestabilizada e a gente não sabe lidar com dinheiro como um americano, um europeu sabe lidar. Né? Então, tudo isso me mostrou, né, uma outra realidade e, assim, que eu pude, né, eu falo que Deus me deu uma oportunidade de corrigir os erros que eu cometi com a primeira filha, porque são 16 anos. Eu já tinha passado pela Alemanha, eu já tinha me especializado em planejamento financeiro, e aí eu disse, vamos fazer o teste aqui? Então, eu fiz o teste. Tudo que eu escrevi no livro são meus erros e são meu planejamento financeiro com o segundo filho. São os erros da primeira gestação e o planejamento do segundo filho. É impressionante. E para fechar essa ideia, ó como a minha filha pegou, porque ela aprendeu planejamento financeiro na Alemanha comigo. Ela assistia às aulas. Olha só. E ela falou assim, ó, o meu irmão vai ter mais dinheiro do que eu. Eu falei, por quê? Falei, de onde você tirou isso? Porque a senhora começou a investir com nele, a senhora já estava grávida. Nossa. Então ele tem mais tempo de carteira de investimento do que eu. Sério, Zé? É a realidade.
Então, ela entendeu muita coisa que o quanto antes você começar a investir, a poupar para a vida de uma criança, para o futuro de uma criança melhor. E aí a gente mostra a realidade dos Estados Unidos, do americano, porque a universidade lá é particular. Então, o estudante estuda, né? O aluno estuda o primeiro e o segundo grau, que a gente chama aqui, né? Ensino médio, todo gratuito, só que na faculdade ele vai pagar. Então, o pai, ele começa a poupar desde do planejamento dessa criança. Por quê? Porque quando ele chegar na universidade, ele tem que ter dinheiro. E a família que não tem dinheiro para pagar é considerada fracassada, sabe? Nos Estados Unidos. Ah, não teve 18 anos e não conseguiu juntar dinheiro para a universidade do filho, né? E não é barato. Lá você tem que pagar um aninho no começo, o ano inteiro, né? Então, assim, foi dentro dessa realidade, da minha experiência, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, eu pude escrever esse trabalho mostrando, né? Não é um negócio, para tomar decisão. Eu fui mostrando o passo a passo, juntando a minha realidade como mãe com o meu conhecimento em finanças. Olha, E o que é legal é que a gente... O Martelo tá falando aqui, sensacional. Ela tem noção de temporalidade. Financeiramente é melhor ter um cachorro. Olha, gente, vou dar só um exemplo aqui, né? Todo mundo acha que o cachorro Todo mundo acha que hoje, infelizmente, o cachorro do meu vizinho correu e o carro pegou ele e ele ficou rodando na roda, sabe? E aí ele vai levar para o veterinário e o custo vai ser alto. Então, assim, na Alemanha, o cachorro tem que ir para a escola, ter carteira, ter treinamento. Um cachorro na Alemanha custa caríssimo, porque ele tem direito de Sério mesmo? Ele tem que fazer isso? E ele não pode latir para ninguém. E se a polícia pegar aquele cachorro, o dono daquele cachorro, e ele não tiver a carteira ali, que tá tudo certinho com ele, que ele não foi para a escola, não sei o quê, você vai receber uma multa bem tranquilo. Por quê? Porque esse cachorro não pode avançar em ninguém, né? Então, assim, o cachorro também tem um custo. Nossa, vamos ficar com os nossos vira-lata aqui mesmo, com o resto da comida que tá bom, tá mais barato. Mas aí você falou uma coisa interessante no seu livro, né? Porque você faz o comparativo da vida que você teve com a sua primeira filha, de como você colocou dos erros, né, das dificuldades, mas do diferencial que você já aplicou no segundo, né? Então, para quem tiver oportunidade, vai saber onde errou e quais são os acertos agora. E se estiver identificada nos erros, se conseguir se identificar nos erros, a solução vai estar clara nas próximas páginas. Legal. Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Você disse que a sua mudança aconteceu quando você decidiu alinhar seu planejamento financeiro, né, com seus objetivos, né? Você pode nos falar um pouco mais sobre essa questão de como você chegou a esta mudança? Eu sempre gostei de viajar. E minha filha parece que os meus filhos têm o mesmo estilo, sabe? Sempre gostei de viajar. E tudo que eu menos fazia era isso, né? Era viajar. Eu viajava muito a trabalho ou para um congresso. Mas não era uma viagem de férias. Não era uma viagem que eu estava ali curtindo a minha filha, né? Então, eu trabalhava. Aí quando eu tomava decisões que era de consumo, e aí quando eu parei, falei assim, eu vou realinhar o meu planejamento financeiro. Por quê? Eu conseguia investir mensalmente, eu conseguia pagar todas as minhas contas, eu conseguia fazer, mas aquele que era o meu objetivo principal, que não estava claro como prioridade, que era ter experiências com a minha filha, não estava alinhado no meu planejamento, né? Ele estava lá, mas ele estava sem prioridades. Então, eu sentia um desconforto e não sabia por que aquilo não estava funcionando, né? Então, eu falei, não, eu vou parar e vou realinhar aqui, vou olhar meu planejamento financeiro. Porque deve ter alguma coisa de errado, né? Não estou vivendo a vida que eu tanto planejei, que eu tanto trabalho para isso. E aí, foi que eu fui avaliar que eram festas de aniversário caríssimas que eu fazia. Né? Eram presentes que a minha filha gostava mais da caixa do que do produto, né?
E era aquela coisa... Então, eu fui olhando e fui dizendo assim, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz. E aí, eu comecei a conversar com ela, né? Que isso é importante, a gente também escutar o nosso filho e dizer assim, o que que você quer? Você quer isso ou quer isso? Então, eu falava assim, você quer uma viagem de aniversário ou você quer uma festa? Ela fala, eu quero uma viagem e um bolo. Ó, já ficou. Então, eu comecei a ver, né, que eu estava escolhendo coisas para mim, achando que era para minha filha. E uma outra coisa que eu acho que a maioria de nós cometemos esse erro, né? Que é dar aquilo que a gente não teve. Isso é Ah, muito comum no não fala pai. isso. Então, eu queria dar aquilo que eu não tive para ela. Ninguém Né? faz isso hoje, mas... Mas será que ela queria aquilo? Né? Eu falei, não, não tive isso, vou dar para minha filha e tal. Então, eu gastava um dinheiro desnecessariamente por algo que eu acho que estava comprando a minha necessidade passada, não a dela. Uhum, Então, eu comecei a exatamente. alinhar, a me perguntar, e isso eu faço para você aí que está escutando. Se o seu planejamento financeiro não está te deixando feliz, satisfeito, para e se pergunta o que, que você está fazendo que não está deixando você realizado. Né? Então, olha lá se a sua prioridade realmente está sendo a sua prioridade no seu planejamento financeiro. Porque minha prioridade era viajar com ela, né? Mas nas minhas decisões financeiras, não era isso que eu fazia. A minha prioridade não era nem prioridade, era o meu emocional que não estava trabalhado, ia pelo consumo, né? E aí eu comecei a ver que nada agradava a minha filha. Eu falei, nossa, mas eu dou de tudo, nada agradava, porque ela só queria a minha presença. Né? Ela não queria nada, ela só queria a minha presença. Eu falei, por que eu fui? Pois é, tão barato, né? Tão barato, né? É uma coisa tão barata, né? Tão Mas barato, é verdade. no nosso entendimento, por a gente querer dar aquilo que nós não tivemos, a gente começa a se afastar disso. Né? É verdade. Outra pergunta. Quanto tempo é preciso para me organizar financeiramente? Imagina agora para a mãe que está nos assistindo agora. E que ela está aí, olha, eu dependo, tá difícil, eu não sei números. Quanto tempo ela, ela pode A gente, calcular, né? assim, eu costumo falar assim, quanto maior a sua necessidade, menor é o tempo para você ajustar isso. Né? Você não vai ficar Olha olhando, que eu tenho que legal, me hein? ajustar. Né? Se a sua necessidade é grande, se você sente que você não vai conseguir se manter empregada depois do nascimento, ou que o nascimento do seu bebê vai descontrolar suas finanças, ou que já está descontrolado o seu orçamento, então, imediatamente você tem que parar, pensar qual é a vida que você quer e a vida que você quer ter com o seu filho e colocar isso no papel. E Fran. fazer o controle financeiro de acordo com o seu objetivo. Né? Uma coisa, eu sempre falo, uma coisa é você estar endividado, num descontrole. E outra coisa é você querer ter uma vida plena, uma vida tranquila, né? Então, você quer chegar aqui e você está aqui. Então, faça o que você tem que fazer aqui para chegar a isso aqui. Porque isso aqui é uma jornada. Não vai virar da noite para o dia. Então, o Não. quanto antes você tomar a decisão que você quer essa vida aqui, você vai colocar a mão na massa e vai fazer escolhas, vai fazer orçamento, vai pedir ajuda, sabe? Nós brasileiros, nós temos muita dificuldade de falar sobre problemas financeiros, né? A gente fala de tudo com a outra pessoa, mas aí dizer assim, olha, eu tô com uma dificuldade. Tá me escutando, Fernando? Eu acho que eu parei minha imagem aqui. Não, tô escutando. Agora parou. Rosiele? Voltou. Preciso, eu tô confuso. Vamos falar um Uhum. pouco sobre realidade financeira, sobre decisões, não sei o quê. Chama uma pessoa, não precisa falar num grupo todo. E conversa sobre isso, vai aliviar a sua tensão, a sua preocupação financeira. E você pode, né, tem a oportunidade
de receber um bom conselho de uma pessoa. É claro que você deve procurar uma pessoa de confiança, que não vai falar o seu problema para todo mundo, uma pessoa que tenha conhecimento nessa dificuldade que você está passando e conversar. Né? Eu vi uma coisa que eu vi lá fora, que é uma coisa impressionante. Eles falam de dinheiro assim com facilidade, sabe? Ah, quanto você ganha? Ah, eu ganho 45 mil euros por ano. Ah, eu ganho dólar, não sei o quê. Eles falam, né, com uma coisa. E isso a gente não fala e a gente acaba não trabalhando essa ideia de tomar uma decisão boa, né? Então, assim... Essa é a pergunta do Cleiton, né? Ele está colocando aqui qual é a causa da dificuldade de falar de dinheiro em casa. Para você, qual seria essa dificuldade? Primeiro, a gente já veio, né, da nossa família que ninguém falava. Então a gente acha que vai dar certo. Tem que ser assim também. Sozinha, né? Que pode afetar a vida do outro. Né? Aí a gente, principalmente, se o gastador é que mais foge. Né? Se ele é o gastador, ele não quer saber dessa conversa. E o poupador não sabe conversar sem acusar. Né? Porque ele está fazendo o esforço e não está funcionando. Então a gente tem que chegar em um equilíbrio. É um diálogo. Não é uma disputa quem está certo e está errado. Um casamento é uma empresa. E a gente tem que, todo mundo, trabalhar em equipe ali para chegar a um resultado. Então, vamos aqui sentar. Qual é o teu objetivo? Qual é o meu? Onde a gente quer chegar? E como a gente está indo nessa jornada? Uma vez, né, esses pontos alinhados, as coisas começam a andar. Agora, se chegar assim, vem aqui, bora conversar sobre dinheiro. Aí o negócio... Então, assim, é saber conversar. É saber falar de um momento certo. E, principalmente, né, vou dar uma orientação aqui para as mulheres. Quando a outra pessoa que está... Sempre é o homem que trabalha mais na rua. Ele chega, deixa ele relaxar. O homem, ele precisa de um espaço dele, de um momento dele. Não fica com um monte de conta ali na porta. Olha quem que chegou. Ele vai fugir. Se ele for um gastador, ele vai fugir. Então, entenda, respeite o momento do outro e converse quando for um momento propício para os dois. Porque senão vai começar aquela discussão, ninguém vai resolver o problema e as contas vão continuar chegando. Vocês conversando sobre o dinheiro ou não. Então, melhor a gente conversar, chegar num acordo, né, e mostrar para o outro para onde é que a gente quer ir naquela relação. E não é fácil, gente. Você vai tentar diversas vezes até você conseguir. Não, Rosilene, é engraçado. É engraçado porque a colocação que você fez aí foi fundamental. E eu tenho visto nas lives, né, que aconteceram ao longo da semana, sempre essa situação aí do relacionamento conjugal, né, financeiro. E então, assim, antes de casar, a gente fala coisas lindas, maravilhosas, né, tudo tão lindo, o romantismo paira no ar. Mas pouco se fala sobre dinheiro, né? Engraçado, deveria ser um assunto ali. No namoro, olha que diferença faria. Mas muitos casais, né, até por uma questão de criação, a gente sabe, só começa a falar quando a conta começa a apertar. Quando chega 2 de água, que a outra está dizendo que não foi paga, e o cara... eu vou dar um jeito nisso aí. Me dá isso aqui que eu dou um jeito depois. Eu me viro e a mulher fica ali rendida, ou vice-versa, né? É uma grande falta que existe, né, no relacionamento, essa questão da comunicação financeira. Eu acho que muita gente aqui que foi casado já participou daquele encontro de casais ou de encontro de noivos, né? Só vou ter... Coloquei carne. Não, tudo bem. Que tá caindo aqui. Eu digo assim, é o pessoal que é casado aqui, que está assistindo, que é casado, que fez aquele encontro de casais ou de noivo, né? Cursinho de noivo. Tal, que... Esse é o ninguém fala de dinheiro, só fala de que não pode brigar, de que não pode bater, e não sei o quê, e comportamento sexual e tudo, né? Mas não se fala de dinheiro, gente. Não é coisa de louco, né? É engraçado isso. É uma coisa que deveria ser ali, no tocante ali, né? A gente fala na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, né? Mas só deixa pra falar ali na hora. Você já pensou?
Não, já vai falar na hora, já tá todos os convidados ali, a mulher já tá de noiva, é sim ou não, na riqueza ou na pobreza? Peraí, mas eu nem sei quanto ele ganha, eu nem sei como é que ele se comporta financeiramente, eu tenho que Não dizer agora conheço, sim não ou não, conheço meu os Deus? investimentos dele, peraí. Pois é, peraí, você me dá um tempo pra eu pensar, eu preciso fazer um balanço da vida dele, eu quero saber o planejamento dele, não dá tempo, é sim ou não, filha? Tá dando risada, mas é bem sério, a gente casa na emoção, como você falou, a gente casa por emoção, e quando você descobre a razão, quando você descobre o comportamento racional que o E parceiro ou aí a a gente parceira tem pega o ponto comigo, do livro, né? Então você está em um relacionamento, né? Está num casamento que você não conversa sobre dinheiro e aí chega o filho. E muita gente acha que foi o filho que desestabilizou. é O sacada, planejamento, escuto muito ele isso, já ele não existia, né? Então o né? filho, ele só aumentou, evidenciou o problema financeiro. Só Mas o evidenciou, problema financeiro ele já existia, né? só evidenciou, é verdade. Tem uma pergunta aqui do Clayton, ele coloca, na Europa, na Alemanha, onde você morou, como é o ensino de finanças nos lares e nas escolas? Então, as crianças têm aula, né? E elas, tipo, elas têm aula de culinária, de costura, porque eles são preparados para morar sozinhos, né? Olha Então, só. assim, Uhum. é o que a gente não tem, né? E uma criança que vai morar sozinha, né? Ela vai ter que administrar o dinheiro dela, ela vai ter que saber cozinhar, administrar uma casa, coisa que a gente não faz, né? Enquanto estamos morando na casa dos nossos pais. E Uhum. aí, ele já vai entendendo que ele precisa ter o dinheiro, que ele não pode gastar. Na Alemanha não tem essa liberação de crédito como nós temos aqui, é mais no dinheiro. Então, eles sempre compram algo que é necessário. Eles, tipo, era um exemplo que a gente tinha. A gente tinha vários casacos, mas nenhum fechava tanto o frio assim. Eles só tinham um e era um bom o Sério? suficiente, né? Então a gente tinha esse negócio do consumo, a gente é muito pelo consumo, coisa que eles não são. Então eles pensam muito no futuro, em planejar, em sempre ter uma reserva. E o mais engraçado, né? Eles só se casam quando eles já realizaram muitas coisas na vida dele, tipo ter um emprego, se formarem, ter uma casa, ter várias coisas, né? Então eles conseguem desde criança ter essa visão, né, de como é a vida adulta, como é, então, com 14, 16 anos, eles já moram sozinhos e Olha eles só. começam a tomar decisão sobre o dinheiro muito rápido, né? E eles têm uma coisa que se chama Kindergeld, que é o dinheiro da criança. Olha que legal, hein? Né? É um cofrinho? É É a um mesadinha dinheiro, é um dinheiro escondida? próprio para eles mesmo, entendeu? Que o governo dá Sério? para cada criança. E Poxa, é um então Bolsa eles Criança, já então. têm todo esse gerenciamento, contato com dinheiro quando eles são pequenos, né? Diferente da gente. Olha que incentivador. Que a Que maioria da família incentivador, né? é um incentivo a você cuidar bem do dinheiro, né? Legal. Agora a pergunta que não pode faltar. Essa não pode. Quando ser mãe? Olha, essa é uma decisão que eu sempre falo e eu escrevi no livro. Essa é a decisão sua, mulher. Não importa se a sua família, a família do seu marido, a sociedade está dizendo que chegou a hora de você ser mãe. É você que deve decidir dentro da sua realidade, das consequências que irão ter. Né? Não estou dizendo que ter um filho é negativo, mas estou dizendo que você vai abrir mão de muita coisa na sua vida. Né? É perceptível. Né? A gente coloca o homem e a mulher. Quem deixou mais as coisas? A mulher. Né? Então, Verdade. esse momento deve ser pensado. Eu convido muito a mulher a fazer um autoconhecimento. No livro tem até umas perguntas que ela deve responder e ao responder ela vai identificar qual o momento que ela está e se esse é o momento da maternidade. Se essa não é uma decisão por terceiros, por pressão familiar, né? Igual a compra da casa própria, não tem isso? Não, porque você tem que ter casa, não sei o quê. E aí a pessoa entra no É. financiamento e depois não consegue levar o financiamento. A maternidade também é assim.
Então, o momento de Não, ser mãe é quando a mãe diz, eu quero ser mãe. Né? é Estou verdade, né? pronta. 360 meses. Eu estou pronta. 360 meses ali cuidando, com o É, custo mensal da parcela. É interessantíssimo pensar dessa forma, friamente. É bem porque interessante pensar que não você é tem esse só questão compromisso. financeira. Se fosse só financeira, a gente É, resolvia. detalhe, né? É, detalhe. Né? É um turbilhão de emoções. Então, isso eu mostro no livro. Não é só o dinheiro. São A doação, né? responsabilidades que vão ficar sobre você e que você vai ter que levar adiante. Né? Então, assim, a vida da mulher muda 360 graus. Né? Assim, Ou seja, tem que fazer parte do projeto de vida dela. tem que fazer, ela tem que querer. Eu já tive amigas, né? Tenho teus, que tiveram filho porque o marido estava querendo. E assim, elas não se sentiam felizes, realizadas, Sério? porque elas queriam investir na carreira, entendeu? Elas achavam que aquele momento era da carreira delas e aí elas tiveram filho e aí, sabe? Elas ficaram naquela, por meses, durante a gestação inteira, naquela dualidade ali de minha carreira, minha família, entendeu? Então, assim, isso é um sentimento ruim, né? Não tô dizendo, porque você não vive, você nem investe na sua carreira e você nem aproveita a sua gravidez. Então, é por isso que deve ser bem pensado, tenha com carinho, você vai ter que cuidar, o filho são longos anos, então tenha com carinho, sem nenhuma pressão, decida por você. Independente se você é É, casada ou solteira, essa decisão ela tem que ser sua e expressada, assim como falar de dinheiro, ela deve ser expressada para o outro com cuidado também, né? Porque a gente não sabe o desejo do outro. não, mas é a verdade. Você falou num ponto muito interessante, porque às vezes é o desejo do outro, né? Mas o outro está de fora, o outro não vai ter uma gestação ali dentro dela, o outro não vai ter uma responsabilidade para amamentar, uma preocupação com a saúde, não é do outro isso. Ele pode participar, mas a gente sabe que a grande responsabilidade mesmo está na pessoa que é a mãe, né? Então, cabe aí você pensar se está no seu projeto de vida, gostei da sua colocação, cabe pensar se está no seu projeto de vida ou se é o sonho do outro, né? Porque se for o sonho do outro, isso tem que estar muito claro que você, como você colocou, das pessoas que você conhece, ela abre mão da vida dela. E aí, muitas vezes, você tem uma pessoa um pouco frustrada durante um certo tempo na sua vida por ter abrido mão de alguns sonhos para realizar sonhos dos outros, né? E como a gente falou, não é fácil ser mãe. Legal. É, e a importância de se fazer boas escolhas. Eu sou mãe. Como é que é essa importância? O que a gente pode falar sobre isso? Isso aí vai, né, refletir muito na sua vivência familiar. Quanto melhores forem as suas escolhas, mais presente você vai estar. Porque a criança, ela não entende o valor do produto, mas ela entende ausência e presença. Isso ela entende. Nossa, Sabe? uma frase agora, hein? Adorei essa frase. Não entende mesmo. A gente que pensa que entende, né? A gente quer passar para a criança entender, mas não é. É novamente a gente, vamos bater nessa tecla porque é fundamental, comprar o tempo da criança. Não dá, se é essa a sua escolha hoje, tá aqui eu e a minha queridíssima Rosiele, troque de opção, mude sua ideia, porque não compre o tempo, não compre que não é uma boa. Legal, E Rosiele. a gente pode ver isso até nos relacionamentos. Quando uma pessoa, é muito ausente, viaja muito, Verdade, verdade. ele pode até ter dinheiro, né? Aquela família pode até ter dinheiro, mas a pessoa que está sem a presença. Rosiele, parou, parou, acho que parou. Será que fui eu? Deixa eu ver. Alguém pode confirmar aí se fui eu que parei ou se foi a Rosiele que parou? Não sei. Ué, Rosiele, você está aí? Ah, ela caiu, eu acho. Rosiele saiu, deixa eu ver se eu encontro ela de novo. Rapaz, que papo, hein? Que papo, olha só. Pra quem é mãe aí, olha que papo.
interessante que nós temos aqui. A tratativa de hoje de maternidade e finança para você que não é mãe, para você que é mãe e quer ser mãe de novo, ou conhece alguém que quer ser mãe, olha o tanto de informação que está sendo disponibilizado para você, que esteja assistindo a reprise ou não. Foi a Rosiele, não foi, Ana? Eu estou vendo aqui, ela não está aparecendo na, na minha opção aqui. Fantástico, foram muitas frases aqui, muitas frases, muitos insights, muitas reflexões, porque na verdade é isso, né? Finanças são escolhas, e escolhas têm que ser bem refletidas, têm que ser o mais assertivas possíveis. E aí é o tempo, o conhecimento que você dá para isso, a importância que você tem que é para quem está pensando em ser, né? Também, né? Mas você vê aí que você, como foi o caso da Rosiele, Ana, ela já foi mãe uma vez e 15 anos depois ela foi mãe de novo. Então a tratativa já foi diferente. Então, mesmo que você é mãe, tá pensando em ser mãe de novo, tá aí, olha, né? Informações muito relevantes, muito significativas, que como ela vivenciou pessoalmente, impactou na vida do próximo filho. E eu achei legal que ela falou da filha dela, que a filha dela, mas ela falou, nossa, meu irmão vai ser mais rico do que... Olha que visão, né? Que engraçado quando a gente traz uma realidade em que a criança tem essa percepção. Ela tem essa percepção de tempo, de espaço, de comportamento, de boas escolhas. Isso é fundamental. Eu não sei se a minha querida Rosiele vai aparecer, eu gostaria que ela aparecesse aqui até para a gente fazer as considerações finais. Eu ainda tinha aqui uma pequena lista. Opa, ela chegou. Uma pequena lista de perguntas. Eu acredito que ainda vai dar tempo, nós ainda temos 5 minutos. Vamos esperar ela entrar aqui. Muito bem, vamos ver se ela entra. Aê! Perdi a conexão aqui. Não, tudo bem. Isso faz parte do tema, né? Do ao vivo. Não, além do tema do ao vivo, faz parte do tema da INEF, né? Que é a resiliência. Então veja você que temos que ser resilientes online. Não dá para ser diferente. O Martelo também participou de uma live que estava caindo e aí aquela coisa toda, e a gente aqui, na resiliência, não só financeira, mas na resiliência online também. Agora eu quero Isso tocar num aí. ponto, Rosé, que para as mulheres é importante, que fala assim, né? O corpo, geralmente, das mulheres não é mais o mesmo. Mas e as Não. prioridades? Hoje, né, a mídia prega que você vai ter um Hum, filho e vai sair sarado. Vai sair saradinha com o abdômen. Isso vai, não né? acontece. Né? Então, existem alguns mitos e verdades Hum, sobre a gestação. Então, é importante você conhecer isso para que você não se frustre. Né? Você entenda que isso é um processo da gestação, que o seu corpo vai voltar de acordo com o tempo e que está tudo bem. E que se tiver algumas marcas, foi por uma boa por uma boa ação de alguém que vai morar eternamente no seu. Então, não se culpe. Essa é a nossa realidade e isso é normal, né? Faz parte da maternidade ter essas marcas. pra gente, é perceptível que muitas vezes algumas mulheres até pensam em prolongar a questão da gestação por esse medo, né? Por essa, de repente, eu já conversei com algumas que até se abriram com medo da rejeição do marido depois. Então, isso é uma coisa que dói até ouvir, né? Mas tem que ter essa aceitação, como a gente colocou, tem que ter isso como um projeto de vida, para saber que tem um trabalho a se fazer depois disso, que vai dar tudo bem, e que o que nasceu foi importante, né? Foi uma escolha importante. Legal, bem colocado. Para fechar, no seu trabalho como planejadora financeira, né? O que você pode nos falar sobre saúde emocional e problema financeiro? Então, né? Isso aí é. A saúde emocional vai afetar diretamente as suas finanças. Quando você está ansioso, estressado, né, preocupado demais,
você vai tomar decisões baseadas no emocional, né? E isso aí é a grande chance de você querer aliviar aquela sensação desconfortante daquele momento, e isso vem através de um gasto, né? Ah, eu mereço, não, eu preciso relaxar, eu preciso disso. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso emocional para que a gente seja produtivo, tenha equilíbrio, faça boas parcerias, amizades, né? E que isso não afete a nossa realidade financeira, né? Então, é uma cadeia, assim, né? O problema emocional, ele está diretamente ligado com um problema financeiro. A gente dificilmente, quando a gente está desequilibrado emocionalmente, a gente vai conseguir tomar uma boa decisão, né, financeira. Então, a gente precisa, antes de você estar ali emocionalmente desequilibrado, trabalhe isso aqui, busque o equilíbrio, acalme, porque é assim que você vai conseguir visualizar o seu controle financeiro. Porque estressado, você não consegue fazer nada, você só arranja um problema atrás do outro, você parece que vive uma vida ali sufocante, né? Então, trabalhar isso é importante. A gente também não tem isso, né? A faculdade não precisa nem ter passado pela faculdade, mas a gente não tem esse preparo. E quando a gente tem um trabalho, nossa, você precisa tomar decisões, você não sabe lidar com o outro, você não sabe lidar em equipe, tudo porque você não tem uma inteligência emocional trabalhada, né? Então, a inteligência emocional com a inteligência financeira, nossa, isso dá um resultado excelente na sua vida. Então, Então, comece a trabalhar isso. Muita gente acha, isso é chato, isso é chato. Gente, isso é tão importante. E a gente está vendo que esse momento que nós estamos vivendo, né? Quem está com seu emocional preparado, ali equilibrado, está levando essa situação de uma forma muito mais leve e tranquila do que aquela pessoa que já estava estressada antes da pandemia. de fato, e então você segue essa sequência nos seus atendimentos. Você trabalha emocional primeiramente, para eu depois você sempre entrar com... é uma escuta, né? Ele não Boa, chega, fica olha aí. dando os A números dica lá é e eu essa, fico uma analisando, escuta. Olha só que né? dica, hein, gente? Para você que é educador ou que trabalha com atendimento ao público, a dica é escuta. Uma boa escuta já ajuda bastante no começo de um trabalho. Rosilene, é isso? Ele vai falar todos os objetivos, as angústias dele, e eu vou analisar ali, né, através do controle financeiro, o que aconteceu para ele estar ali. Mas eu já entendi o que ele me falou, né? Então, a gente fala que é uma escuta ativa. Você não tem que estar ali olhando. Não, ele está falando e você está ali acompanhando, né? O planejador faz parte. A pessoa que tem um planejador, ele confia naquela pessoa. Então, muitas vezes ele fala assim, isso aí não tem nada a ver com o meu planejamento, mas eu quero te contar. Por quê? Porque eles confiam na gente. Então, eles estão, né? Então, ele está lhe dando tempo, deixa ele falar, escute ele, analise. Não existe certo ou errado dentro do planejamento financeiro. Existe aquilo que é viável ou não, né? Verdade, Naquele momento. verdade. Então, a gente mostra e a decisão é sempre do cliente. Fala, ó, o viável seria a gente fazer isso, isso e isso. Mas a gente pode fazer isso, isso e isso. Você decide. A decisão sempre é do cliente. E a gente está ali para apoiar. Se ele tomar uma decisão errada, a gente está ali para apoiar. Esse é o trabalho do planejador, né? Não, Empatia. Entender o cliente, entender que ele não teve educação, que ele não tem o conhecimento que a gente tem financeiro, que ele não tem a nossa vivência. A gente passa o dia inteiro, né? Atendendo o cliente, resolvendo, é. analisando. E ele não. Ele faz outra coisa. Ele nos contratou para resolver esse problema. Então, você É. não pode ser um acusador do problema da situação Isso é financeira. verdade. Você tem Agora que você... ser um apoiador. Ele tem que sentir em você um apoio, porque você vai ficar com esse cliente por muitos anos, né? Essa colocação que você fez agora, O de planejamento acusador, financeiro, ele não é um planejamento pontual. Ele é um planejamento de vida. Você está planejando a vida desse cliente. fantástica colocação, minha querida, fantástica colocação. Olha, adorei principalmente essa questão agora de você, do acusador, né? Porque a gente, vamos dizer que a maioria dos clientes que eu
está tendo, eles têm esse receio de não falar, mas você não fala isso com a sua esposa, você não fala isso com o seu marido, já disso, de ser acusada, né, ou acusado, de mostrar a sua fraqueza, a sua, dizer, vamos colocar aqui, a sua incapacidade em ter lidado com a situação corretamente. E a gente entende que não foi de uma criação, mas mesmo assim as pessoas resistem a não abrir e a estender o resultado, estender a solução. Eu acredito que você já deve ter ouvido muito esse tipo de coisa, né? Até porque muitas vezes a pessoa, quando você começa a trabalhar o emocional aí da pessoa, do porquê que ela age, porquê que ela toma essas decisões, ela vai evitando, ela fala, não, Rosiele, mas quando é que a gente vai falar sobre economia? Quando é que você vai falar? Que hora que você vai falar sobre o investimento? Eu não quero falar sobre por que eu me trato assim, ou por que eu trato os outros assim. Ela acaba não se abrindo ali. E aí a gente perde, ele também perde, aí se perde a questão de ter um bom resultado. Você apresentar uma solução numérica sem ter trabalhado uma questão emocional, né? Eu acho que isso aí é o grande acerto que o planejador, que o educador financeiro tem que ter essa visão. É necessário porque, como você mesmo colocou, vai trazer um resultado, assim, muito expressivo, muito expressivo. Minha querida, nosso tempo... Eu sempre pergunto para os meus clientes, e aí, depois na e aí, como você está se sentindo? Porque ele chega, às vezes ele está ansioso para falar aquilo, né? Porque ele Uhum, quer a resposta. E aí uhum. eu falo, e aí, como você está se sentindo? Ele fala, tô bem, olha, não, estava preocupado. Às vezes ele está preocupado com uma coisa que é boba, assim, né? Que, sabe? Porque ele não sabe a resposta. Ele não sabe o que é melhor. Às vezes ele não sabe se é melhor ele comprar dólar ou ele comprar aquele cartão. E isso, né, é uma decisão. Ele precisa fazer uma viagem internacional, que é a diferença de moeda muito grande. E ele fica ali. Então, quando ele fala com a gente, eu falo, não, melhor a gente fazer isso aqui, compra uma parte aqui, coloca aqui por questão de segurança. Pronto. Aquela preocupação dele passou. Porque ele está na Olha que frente do especialista. Isso acontece com a gente quando a gente vai no médico. A gente fica, meu Deus, eu estou sentindo aqui, que será? Será que é isso? Será que é aquilo? A gente chega lá no médico, o médico, não, não é nada, não, não sei o quê. Pronto, é o especialista dando a resposta para as nossas olha, dúvidas. Né? fantástico. Minha querida, o tempo está acabando. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade que você nos deu hoje aqui, em pleno sábado. Você, mãe, né, de duas crianças aí, se disponibilizando aqui para falar sobre educação financeira, sobre esse tema muito importante que é a maternidade e finanças. Eu quero agradecer imensamente, em nome da ABEF, em nome da ENEF. Tá? Esse vídeo vai ficar disponível para as pessoas assistirem, como você me autorizou. Eu achei que vai ser muito bem quisto para quem tiver essa oportunidade de assistir novamente. E, novamente, agradecer. Tá? Aprendi muito aqui hoje, tomei muita nota aqui, que eu acho muito interessante. Acredito que muita gente também achou isso. E é isso, né? Agora nós temos amanhã o último dia da INEF. A gente tem amanhã, só para passar o roteiro aqui, a gente ainda tem mais uma live às 19h30. Né? E depois nós ainda temos amanhã, amanhã é 29, nossa senhora. No domingo eu vou falar com o Rosier. Não, amanhã, Cassiano comigo, o Éder com o Clayton, eu de novo com a Meire, e vamos fechar com o Grinaldo e o Werner. E aí a gente acaba os 7 dias de troca de experiências, de direcionamentos, de discernimento da educação financeira. E você hoje fez uma baita de uma colaboração aqui com a gente, tá bom? Então que você tenha um excelente sábado. Para quem está nos acompanhando até agora, muito obrigado. E para você que assistiu essa reprise, pega aí as dicas dessa mulher que ela é fera. Viu aí? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Uma boa semana aí. Um bom final de semana e uma boa semana que vai entrar. Tá ótimo, querida. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.